Um criador de conteúdo do TikTok causou espanto em seus seguidores depois de compartilhar uma série de vídeos que, segundo ele, mostra outra realidade. Tudo começou depois que ele ganhou uma TV antiga, aquelas TVs portáteis dos anos 80. O homem conectou uma câmera ao equipamento para transmitir a imagem da sala em tempo real, mas o que aparecia na tela da TV antiga era impossível. Enquanto a câmera mostrava o sofá e toda a decoração da sala, na tela da TV portátil exibia o mesmo cômodo, porém completamente vazio, sem móveis, sem nada. But there's my things. Where's my furniture? Now wait, just watch this. This is crazy. Ao caminhar pela sala, o homem aparecia nas duas telas, mas no monitor de tubo, ele parecia estar em uma realidade paralela e até vestindo roupas diferentes. How is that possible? There's my furniture. What the actual... Alguns seguidores começaram a duvidar de toda a situação e pediram que ele fizesse mais uma demonstração usando aquela TV antiga. E ele então gravou outro vídeo. Ele mostra que a mesma situação continua acontecendo. Na tela da TV, a sala aparece vazia, enquanto na tela da câmera, o cômodo está normal, todo mobiliado. Ele ainda passa em frente à câmera, só que dessa vez algo perturbador aconteceu. Quando ele se senta no sofá, a imagem da TV dá uma interferência e ele fica completamente preto, se transforma em uma figura sombria de olhos brilhantes. Nas próximas atualizações, o homem aparece visivelmente abalado e mostra que ao virar a câmera para uma parede lá da sala, no monitor apareceu a frase escrita na parede: "Você me encontrou". Ele passa a mão na frente da câmera para mostrar que está mesmo em tempo real. E depois se levanta e passa em frente. Uma vela que está em cima da mesa se acende por um curto momento e depois a câmera cai sozinha. Os seguidores dele estão divididos. Uns acreditam estar testemunhando cenas impressionantes de realidade paralela, alternativa. Já outros dizem ser apenas uma produção bem elaborada, digna de um bom filme de horror. E não podemos negar que é um caso bem interessante e que mexe com a nossa imaginação. Durante a celebração de virada de ano em Dubai, algo no mínimo estranho apareceu na transmissão ao vivo. Enquanto os fogos de artifícios iluminavam o céu, a Fox News transmitia em tempo real o evento. Quando de repente um objeto voador não identificado passou em alta velocidade cruzando o céu. Ele passa tão rápido que seria impossível ser um helicóptero, drone ou até um avião. Os telespectadores perceberam esse objeto passando na cena e o caso virou assunto na internet. Até o momento a emissora de TV não falou nada sobre o caso. Mas e aí? Seria isso uma nave alienígena? Bom, que é um OVNI, nós já sabemos. Mas qual a origem deste objeto? Será de outro sistema solar? Ou é aqui da Terra mesmo? Será que algum bilionário lá de Dubai já tem uma nave supersônica? Vai saber, né? Nesse mundo eu não duvido é de nada. Uma mãe chamada Emily compartilhou um relato surpreendente que ocorreu durante uma visita aos seus pais. Os pais dela moram próximos de um cemitério. Emily, o marido e a filha de 2 anos passavam em frente a este cemitério, quando de repente a garotinha chamada Grace anunciou repentinamente que gostaria de visitar alguém que ela chama de Grace morta. Curiosos, os pais seguiram a menina,
que os guiou com total confiança entre as lápides e foi parar exatamente um túmulo, onde estava gravado o nome Grace Olsen, pertencente a uma bebê que havia falecido há muitos anos atrás. You show me where she is? A princípio, a família acreditou ser apenas uma coincidência, mas a criança desenvolveu uma fixação atípica pela nova amiga, falando dela em casa sem parar. Nos dias seguintes, as visitas ao túmulo tornaram-se frequentes e a pequena Grace brincava alegremente no local, insistindo que ambas eram melhores amigas. That's Grace. Yeah. Was she a baby? Yeah. Bye, Grace. Emily, a mãe da garotinha, conseguiu entrar em contato com a mãe da criança falecida, que ficou profundamente comovida ao saber que sua filha estava sendo lembrada de uma forma tão pura. O encontro entre as famílias foi planejado e o caso deixou os espectadores emocionados e curiosos, pois como a garotinha de apenas 2 anos sabia da existência daquele túmulo, sabia até o nome do bebê que foi sepultado ali. Será que ela de alguma forma fez amizade com o espírito da bebê? Ou ela é a própria bebê reencarnada? No que você acredita? Um grupo de estudantes filipinos resolveram gravar um vídeo praticando ginástica no ginásio da escola, e algo no mínimo estranho aconteceu. Enquanto eles praticavam, uma garotinha que estava junto com o grupo olha lá para os fundos do ginásio e parece enxergar algo que a assusta, e ela então começa a chorar de medo. Os outros jovens ignoram e continuam praticando. Mas se dermos zoom, é possível ver que lá em cima tem algo, um objeto que parece ser um madeirite ou uma madeira, e aquilo se mexe sozinho. Depois é possível ver algo se mexendo lá, mas não dá para identificar o que é. E a atividade continua, com o objeto preto se movendo novamente. Já no final do vídeo, aquele vulto branco aparece de novo. Os jovens, após ver essa filmagem, ficaram assustados, procurando respostas. Afinal, o que acontecia lá no fundo daquele ginásio enquanto eles praticavam? O que parecia ser apenas um vídeo gravado de dentro de um ônibus acabou revelando algo no mínimo bizarro. Uma jovem que estava dentro de um ônibus escolar gravou pela janela do coletivo um carro que transitava ao lado. À primeira vista, parece ser um vídeo comum, sem nada de anormal. Porém, se diminuirmos a velocidade do vídeo e olhar com atenção, percebe-se que a pessoa que está no banco da frente está com os olhos esbugalhados de uma forma assustadora. E para piorar ainda mais, no banco traseiro tinha 2 bonecos sinistros. A filmagem foi rápida, porém tempo suficiente para deixar os espectadores se perguntando: afinal, o que é que acabamos de ver? Uma jovem norte-americana acredita estar sendo assombrada por alguma entidade espiritual. Ela fez um vídeo visivelmente assustada e depois mostra uma porta onde ela acredita ter um espírito. I don't know what it was, but it looked like a ghost. Like literally, I think I just saw a ghost. A princípio parece não ter nada, mas isso acontece. Like
Aumentando o brilho do vídeo, é possível enxergar uma sombra que parece espreitar a jovem pela quina de uma porta. O vídeo dela rapidamente viralizou e os espectadores começaram a sugerir que aquilo poderia ser uma figura do mal, sombria. Em um novo vídeo, a jovem reaparece comentando sobre a situação. Ela está dentro de um carro explicando que saiu do apartamento, pois ficou com muito medo daquela aparição. E afirma não ter coragem de voltar e não sabe como vai fazer, pois ela não pode ficar vivendo no carro. Ela precisa voltar para o apartamento, porém está com muito medo. There is literally a shadow hand that grabs my door. And I am sitting in my car now, just freaking scared of going back into my apartment. Do you really think that I would just be sitting in my car for no reason? Já em um terceiro vídeo, ela está em seu apartamento e relata que até o momento está tudo tranquilo, não viu mais nenhuma atividade ou aparição. I don't know if it's still around here or where would the ghost be if I haven't heard it? Is it just being quiet or is it in another realm? E os seguidores dela opinaram dizendo que talvez seja apenas um espírito andarilho que passou ali pelo local, sem a intenção de assombrá-la. Estava só de passagem. E aí, o que será que era aquela sombra? Será que se trata do povo das sombras? Um francês está causando um alvoroço na internet depois de compartilhar vídeos afirmando estar no futuro. Ele anda pelas ruas de Paris e mostra rodovias e lugares que eram para estar lotados, totalmente vazios. Cette gare macabre à l'ambiance très malsaine. Tout est sinistre ici. J'ai l'impression d'être constamment observé par quelque chose, par quelqu'un. Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression d'être observé. En attendant, je vais essayer de monter au-dessus pour tenter de démarrer. Ele até pegou um refrigerante e uma máquina de venda automática. E na embalagem da Fanta está com a data de validade de 2/4/55. Ou seja, isso sugere que ele estaria no ano de 2055. Como o refrigerante saiu diretamente da máquina de venda, os seguidores disseram que dificilmente ele conseguia falsificar. Ele até entra em lojas vazias, e uma delas pega um jogo de PlayStation 7. Mostra até um jogo que seria o GTA 7, e ele relata no vídeo que está à procura de um PlayStation para jogar e mostrar a seus seguidores, provando assim que está viajando mesmo para o futuro. Depois ele entra em um museu e caminha livremente por um dos lugares mais populares da França, local que era para estar lotado, porém está vazio. Nenhum turista, guarda ou funcionário. Ele filma até o quadro da Mona Lisa e não tem multidão, não tem barreiras, nem segurança, nada, nem ninguém. Ele afirma que um evento catastrófico dizimou 98% da população e ele é um dos poucos sobreviventes e jura estar falando a verdade. Como será que ele consegue fazer essas gravações? Como lugares populares estão vazios? Como ele fotografou produtos datados do ano de 2055? Jogos de PlayStation 7, se ainda não existe nem o 6. GTA 7. Será que esse cara está mesmo falando a verdade e é de fato um viajante do tempo? Bom, é uma história difícil de acreditar. Porém, com essas provas que ele mostrou, a gente até fica na dúvida, né? Mas o que vocês acham deste caso? Como esse cara faz para fazer esses vídeos aí? Uma jovem estava em um parque com os filhos e ela filmou eles brincando. Segundo os relatos dela, tudo ocorreu normalmente. O parque estava vazio e não tinha ninguém ali por perto. Come on, honey. I've seen this before in the game. Go! Come on! Come on, go! Come on! Porém, já em casa, ao assistir o vídeo que ela fez lá no parque, percebeu algo estranho. Na filmagem é possível escutar algo e, aumentando o volume, nota-se que é a voz de um homem gritando por socorro. Go! Come on! Come on, go! Come on! Go! Come on! Come on, go! Come on! O estranho é que nem a jovem nem os filhos dela escutaram essa pessoa gritando por ajuda.
Segundo os relatos da mulher, essa voz só saiu na gravação e ficou o mistério no ar. Se ela não escutou pessoalmente esse grito e isso só saiu na gravação, como explicar? Seria algo espiritual? Come on, honey. I've seen this before in the game. Go! Come on! Come on, go! Come on! Este vídeo viralizou em 2025 e assustou muita gente. Na filmagem mostra um homem parado perto de uma criatura medonha. É um vídeo que foi postado totalmente fora de contexto e ninguém sabe a origem dele. Acabou por se tornar um mistério da internet. Afinal, quem é o jovem que gravou e postou este vídeo? E que raios é essa criatura? Será um boneco ou uma forma de vida desconhecida? Bom, não sabemos, pois o que existe sobre este vídeo é apenas especulações. Na real mesmo, ninguém sabe nada sobre ele. Alguns internautas relataram sentir-se mal após encarar os olhos dessa criatura. Será esse o mais novo vídeo amaldiçoado da internet? Uma jovem norte-americana chamada Kayleigh postou recentemente um vídeo no Instagram que deixou muita gente confusa. Ela relata que estava ela e a mãe caminhando por uma trilha, quando de repente se depararam com uma situação que desafia todas as leis da física. I need somebody way smarter than me to tell me what is happening in this video. Someone please tell me. My mom and I were hiking at a local trail next to the river and we came across this rock that was floating in the air. No meio do caminho, tinha simplesmente uma pedra flutuando no ar. Probably 5 to 7 minutes while we were there. My mom actually grabbed the rock and rubbed it to see if anything was attached to it. Elas pararam imediatamente e ficaram observando aquela pedra flutuando por quase 10 minutos. A jovem disse que a mãe pegou a pedra e olhou ela com cuidado e não tinha nada. Era uma pedra comum que estava presa a nada. Era uma pedra sólida e pesada. Pesada o suficiente para não flutuar daquele jeito. Yeah, so what is happening here? Após a mulher colocar a pedra de novo no chão, ela voltou a quicar e a flutuar sem uma causa aparente. Após Kayleigh postar este vídeo, ele rapidamente viralizou e as pessoas começaram a duvidar da autenticidade da situação. Alguns acusaram a jovem de usar inteligência artificial para criar aquela pedra flutuante. Porém, ela fez outro vídeo onde jurava não ter usado o IA. It's not AI. I understand why people think it is. It's very strange and bizarre. I've never experienced a floating rock in front of me before. Ainda disse que entende a desconfiança das pessoas, pois realmente tem muito conteúdo fake na internet, ainda mais agora com a era das inteligências artificiais. Porém, ela continua afirmando que o vídeo que ela fez da pedra flutuando é autêntico e não é uma farsa. As pessoas a questionou perguntando onde está a pedra. Ela disse que deixou onde estava, pois ela é supersticiosa demais para levar uma pedra flutuante para casa, pois vai que é um item amaldiçoado. Porém, em outra atualização, ela e a mãe voltaram ao local, tentando encontrar aquela pedra de novo. E depois de mais de 1 hora procurando, ela acredita ter encontrado. Pelo menos era uma pedra idêntica. Porém, a pedra não estava mais flutuando. Kayleigh levou a pedra para casa, mas agora ela se comporta normalmente, como uma pedra comum. E eu entendo a desconfiança das pessoas. Afinal, não é comum ver uma pedra flutuando. Como eu disse no início do vídeo, é algo que desafia as próprias leis da física. Mas e aí, o que vocês acham deste caso? Teria essa jovem filmado uma pedra flutuante? Se sim, como isso é possível? Como explicar? Este curto vídeo se tornou viral durante essa semana. O vídeo começa com um homem mostrando a língua e mostrando que não tem nada dentro de sua boca. E de repente ele faz isso. Do nada o cara começa a cuspir água, várias e várias vezes. Ele enche a boca e cospe, e como se já não fosse estranho o suficiente, ele começa a soltar água como se fosse uma torneira, por vários segundos, sem parar. Uma quantidade de água que seria impossível uma pessoa comum expelir assim pela boca.
como se esse homem tivesse uma reserva grande de água dentro do seu próprio organismo. O vídeo rapidamente se tornou viral e dividiu opiniões. Enquanto uns disseram que se trata apenas de um truque, outros insistem que o vídeo foi editado de uma forma que faz parecer que ele está fazendo algo incrível. Mas e aí, o que vocês acham? Dom, truque ou montagem? Tá rolando aí na internet um vídeo onde mostra a cantora Ivete Sangalo agindo de uma forma um tanto quanto estranha durante um show. Ela faz algumas expressões faciais bizarras e as pessoas estão comentando sobre a situação. Tem gente dizendo que ela estava possuída e outras até está acusando a cantora de ter usado alguma coisa ilícita. Eu vi muito influenciador aí comentando em vídeo, acusando ela de estar sob efeito de algo. Mas só para deixar claro, eu não estou afirmando nada. Eu não acredito que ela tenha usado alguma coisa, e nem sei da vida da Ivete. Acho até errado as pessoas acusarem ela dessa forma, apenas por causa de uma expressão facial estranha. Inclusive fizeram isso com o Eduardo Costa, e ele disse que a única droga que usou na vida foi anabolizantes. Bom, eu não sei o que de fato aconteceu, mas realmente ficou estranho essas caras e bocas. Mas e aí, será que Ivete deu uma incorporada ali no meio do show? O que vocês acham dessa situação? Uma mulher norte-americana postou uma foto em um grupo paranormal do qual eu participo, que ela acredita ter flagrado seres espirituais. Ela relatou que esta foto foi registrada em 2002 pelo seu ex-marido, que na época era o atual e pai da criança que está aí na fotografia. O intuito do homem era fotografar o bebê, porém quando eles revelaram a foto, percebeu na imagem duas anomalias. Uma na frente do bebê, que é uma coisa branca que lembra muito ser pernas humanas, e no lado esquerdo aparece também algo escuro, uma sombra, um vulto, que não está nítido como o branco, mas também parece ser pernas. E o casal na época ficaram confusos, tentando encontrar uma resposta, uma explicação do que poderia ser aquilo. Claro que não encontraram uma resposta racional, e começaram a crer que aquilo só poderia ser seres espirituais. E aí, o que vocês acham desta foto? Para vocês, o que era aquilo? Uma usuária do TikTok que não costuma postar conteúdo sobrenatural causou espanto ao compartilhar as imagens de sua câmera de segurança residencial. O mistério começou quando o marido dela percebeu que luzes estavam aparecendo em um cômodo. Era como se alguém estivesse acendendo e apagando alguma luz da residência. Acontecia sempre por volta das 2 horas da manhã. O homem pensava ser a filha que estava acordada e brincando com o interruptor da luz. Porém, a menina afirmou que dormia profundamente desde a meia-noite. E ao analisar as gravações e aplicar um zoom na imagem, ele disse ter notado que parece ser um rosto humano brilhante e um par de pernas andando, dando um passo à frente, antes de desaparecer. O casal está tentando encontrar uma explicação lógica para isso que está acontecendo na casa. Porém, até o momento ninguém conseguiu explicar, e os espectadores sugeriram que a família buscasse ajuda espiritual, como água benta, orações de um pastor ou até de um padre, acreditando que os flashes de luz são sinais clássicos de manifestação paranormal, e o mistério permanece. Um homem norte-americano postou em um grupo paranormal que eu sigo uma foto que ele acredita ter flagrado algo do além. Ele relatou que fotografou a filha mais nova, e o que era para ser momento de família se tornou em algo aterrorizante. Atrás da garota tinha uma TV que estava desligada, porém na foto é possível notar, lá na tela da TV, a imagem de uma mulher. Mulher essa que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu ela. E como a TV estava desligada, não era para aparecer nada, nenhuma imagem na tela, e ficou um mistério no ar. O que significa aquela aparição? Como explicar? Seria um espírito? Se for, por que ela apareceu na foto de uma família da qual ninguém a conhece? São perguntas sem respostas. Mas e vocês? O que acham desta foto? Para vocês, o que significa essa aparição?
Uma mulher disse que o pai dela faleceu há 18 anos atrás e que na época ficou muito triste. Estava desesperada, pois não conseguia lidar com a perda do seu herói. Ela então estava em um dia, lá no jardim, sentada, no banco onde o pai gostava de ficar, e tirou uma foto aleatória. E veja o que apareceu. Na fotografia vemos claramente um rosto masculino, que comparando com uma foto do pai enquanto era vivo, a semelhança é notável. E aí? Seria essa foto autêntica do espírito do pai que apareceu para a filha? No que você acredita? Um jovem norte-americano relatou que um dia estava em seu quarto. Era fim de tarde e ele tirou uma foto da janela na intenção de fotografar o céu. E pensava que apenas ia registrar uma foto comum. Porém, na fotografia apareceu algo que o deixou com os cabelos do braço arrepiados. Em cima do telhado de uma casa tinha uma mulher em pé. E ele jura que a olho nu ela não estava lá, ou pelo menos não era visível. E até hoje ele não sabe explicar o que era aquilo. Um motorista de caminhão que tem um perfil no TikTok compartilhou um vídeo naquela plataforma que está deixando muita gente assustada. Usted já sabe que está proibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo. Deja de estar bromeando, Marco disse que estava realizando uma viagem em outubro do ano passado. Já era de madrugada quando ele recebeu uma ligação da empresa, sendo advertido por um funcionário que o informava que ele não tinha permissão para dar caronas enquanto estava no percurso de trabalho. Marco não entendeu nada e informou ao funcionário que ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Porém, a câmera interna do caminhão mostrava algo diferente. Buenas noches, habla monitoreo. Estoy viendo que lleva una mujer con usted. Ya sabe que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo. Deja de estar bromeando, O funcionário da empresa então mandou para Marco a filmagem da câmera e, ao olhar o que tinha sido gravado, o motorista entrou em desespero, pois ele jura que estava sozinho durante aquela viagem. No vídeo é possível ver que ele dirige normalmente e ao lado dele tem uma mulher. A mulher é meio sinistra, tem olhos brilhantes e parece faltar um pedaço da boca, pois a boca dela está meio desfocada ou semi-transparente. Marco pede para o funcionário da empresa olhar a rota de percurso, pois ele jura que não parou, não deu carona para ninguém e não sabe explicar quem ou o que era aquela mulher que apareceu ali do lado dele, na câmera do veículo. E aí, será que Marco está falando a verdade? Ele de fato não deu carona a ninguém? Se sim, como explicar essa aparição dentro do caminhão? Este vídeo viralizou em uma página de memes, a princípio por mostrar uma mulher caindo. Porém, os internautas perceberam algo que parece ser sobrenatural na filmagem. No vídeo mostra uma mulher tirando da terra uma raiz e de repente ela parece se desequilibrar e cai barranco abaixo. Inicialmente as pessoas pensaram ser apenas uma queda. Ela desequilibrou e caiu, porém alguém notou que a mulher parece ter sido puxada pela blusa. E assistindo o vídeo em câmera lenta, vemos que realmente a blusa dela parece ter sido puxada. Felizmente a mulher não se machucou apesar do susto. Porém, ninguém conseguiu explicar o que puxou ela pela blusa, já que atrás dela não tinha ninguém. Uma norte-americana relatou que quando estava buscando lenha em uma zona rural ali, da cidade onde ela mora, avistou uma figura bizarra. E ela filmou. I'm loading up wood and I look up and this is what I see. A tal criatura é alta, com ombros largos e braços longos. Why does it look like a goddamn Yeti? Anybody? Because it's real tall. I'm not down with it. Alright, I think it's time to go back inside now. Estava perto de um lago, e a silhueta daquilo não corresponde a uma pessoa comum. Naquela região tem um longo histórico de avistamentos de criaturas peludas, conhecidas como demônios da madeira. Ela não teve coragem de se aproximar. Aquela coisa fica imóvel, estática, e ela diz não saber se realmente era uma criatura sinistra ou um boneco,
algo colocado ali propositalmente para assustar as pessoas. Mas e aí, se fosse você que encontrasse algo do tipo, se aproximaria ou saía dali o mais rápido possível? Eu não me arriscaria. O segurança de um shopping lá da Califórnia passou por momentos de horror enquanto fazia sua ronda noturna durante a madrugada. Segundo ele, o shopping estava vazio quando ele começou a ouvir o som de crianças rindo, ecoando pelos corredores. Ele então começou a filmar e a explicar toda a situação. De repente começa um som de crianças e ele se assusta e se direciona tentando descobrir a origem daqueles barulhos. Foi aí que ele avistou o que parece ser um homem em pé, olhando ele lá de longe. Aquela suposta pessoa está imóvel, parada, e parece só observar. O shopping já tem fama de ser mal assombrado, pois vários funcionários até pediram demissão por causa desse tipo de experiência. E aí, você trabalharia em um shopping assombrado? Uma jovem compartilhou nas redes sociais uma foto que foi registrada pelo pai dela, na qual eles acreditam ter aparecido um fantasma. So this was the image that my dad had taken. Prepare yourself for a jump scare, but this is nobody that I know. Era a véspera de Natal do ano de 2022, quando o pai dela tirou uma foto da árvore de Natal e no momento não percebeu nada. Porém, depois, olhando a fotografia, a madrasta da jovem percebeu uma sombra com silhueta de um homem. This is nobody that we know from our past. It's neither of my grandpas, but I will say that my stepmom said that the figure does resemble the man that she had seen standing behind my dad. Segundo a jovem, quando essa foto foi feita, só o pai dela estava na casa e ninguém sabe quem ou o que era aquela sombra que apareceu na sala. Bom, como só tinha o pai dela em casa e este que apareceu na fotografia não é ele, todos creem que é de fato um espírito. Um homem que é zelador de um teatro lá nos Estados Unidos registrou manifestações estranhas durante o seu turno. Ele trabalha à noite e recentemente decidiu gravar os seus turnos. Em uma noite de sábado, por volta das 21 horas, ele estava fazendo a sua ronda, quando de repente um disjuntor desarmou, apagando assim a luz do teatro. Com o prédio já escuro e vazio, ele saiu para investigar. Em um momento, ele escuta barulhos que vêm do andar superior, ali das poltronas. E quando ele vira a câmera na direção dos barulhos, aparecem duas figuras com silhueta humanoide. Estão lá parados e imóveis. Eles não se movem, não falam, ficam apenas parados ali. E não se sabe se era apenas truque de luz, pareidolia ou algo realmente sobrenatural. Um jovem norte-americano relatou que um dia, ao sair para ir trabalhar, notou que tinha um objeto estranho em seu carro. Ele então foi investigar e parecia ser um artefato feito por povos nativos. A princípio, ele pensou ser apenas uma pegadinha, trollagem ou algo do tipo. Retirou aquela coisa e seguiu com sua vida. Depois, ao chegar em casa, passou o vídeo que gravou do objeto para o computador e, quando estava assistindo, percebeu que algo bizarro apareceu na filmagem. A penny thing and then like sticks in order to remove it. I don't know.
Like, should I even feel like it could be a prank? But like, this looks very intricate. I don't. Por um instante é possível ver uma presença no reflexo do vidro. É alguém que parece estar de capuz. E aquilo aparece só por um instante. E ele jura que estava sozinho. Não havia ninguém perto dele. E Brandon está assustado, pois não sabe o que pensar sobre essa situação. Será que aquele artefato era algo amaldiçoado? Será que foi colocado lá de propósito para, de alguma forma, prejudicar Brandon? O que significa esse artefato? Será que a aparição no vidro tem relação com esse objeto misterioso? Tricia Anderson estava limpando seu carro há mais de 1 hora e tudo ocorria normalmente, quando de repente o rádio do carro ligou sozinho, tocando uma música de 1976. Por conta de direitos autorais, não podemos reproduzir a música aqui. Tricia ficou muito emocionada, pois a letra da música a fez lembrar de seus filhos que ela perdeu no passado. Ela tinha 2 filhos que faleceram, e ela acredita que o rádio do carro ter ligado, mesmo com o veículo desligado e sem as chaves na ignição, possa ter sido uma mensagem espiritual. Por um tempo ela tentou entender a situação, como que isso poderia ter acontecido, pois o rádio do carro não liga sem chaves na ignição. Ela procurou as chaves e depois encontrou elas dentro de casa, ou seja, não havia como aquele rádio ter ligado. Após postar o vídeo em suas redes sociais, pessoas notaram que, por um momento, parece ouvir ali um som que lembra muito ser de uma criança rindo. E isso deixou a mulher muito emocionada, pois ela acredita que isso foi uma manifestação espiritual de seus filhos, que dessa forma mandam um recado para ela, mostrando que eles ainda existem e estão sempre por perto. Uma jovem norte-americana compartilhou um vídeo em sua rede social que deixou seus espectadores impactados. Ela relata que estava sozinha em casa e já era tarde da noite. Ela estava deitada e seu cão estava no quarto. He just keeps staring down the hall like he sees someone. What was that? De repente, o cachorro começou a olhar para um corredor e a rosnar. Ela ficou assustada e perguntou ao cão: "O que você está vendo?" O cachorro continuou rosnando, demonstrando nervosismo com algo que ele estava enxergando. A jovem então pegou o celular e decidiu gravar o corredor, na intenção de talvez flagrar algo pela câmera do celular. Inicialmente não aparece nada, porém depois, ao clarear o vídeo com o auxílio de um aplicativo, ela notou essa coisa que aparece no corredor. É uma sombra que é do tamanho de uma criança, porém ela jura que não tinha ninguém na casa, além dela e o cão de estimação. Perceba que aquela coisa aparece e o cão demonstra medo e desconforto. What was that? Ela postou o vídeo em busca de respostas, e os espectadores, em sua maioria, acreditam que aquilo de fato era um ser espiritual. Um comerciante compartilhou uma filmagem da câmera de segurança do seu estabelecimento que é no mínimo curiosa. No início, tudo parecia normal, até que isso aconteceu. O óculos de sol do comerciante caiu do teto no meio do comércio. O bizarro deste caso é que, segundo o relato do dono, a última vez que viu estes óculos, ele estava dentro de seu escritório. Disse ainda que esse mesmo óculos sumiu do nada, desapareceu. Ele procurou por toda a parte e não encontrou. Até que nesse dia, ele viu o óculos cair no meio da loja e foi olhar a câmera para saber como esses óculos foi parar lá. E ele pensava que a gravação da câmera iria solucionar o mistério de como esse óculos apareceu assim. Porém, depois que assistiu o vídeo, ele foi com mais dúvidas. Afinal, de onde caiu aqueles óculos? Será que veio de Nárnia? Brincadeiras à parte. Aqui em casa acontece isso todo o tempo. As coisas somem
e reaparecem nos lugares mais improváveis possíveis. E creio que não seja apenas aqui. Acho que isso acontece no mundo todo. E isso prova que vivemos em uma simulação. E de fato é isso mesmo. Somos espíritos. E esse mundo é ilusório. O nosso estado real é o estado espiritual. Moradores de uma área rural vivenciaram momentos tensos depois que acordaram de madrugada com os latidos de seus cães. Eles saíram para saber o que estava acontecendo e aí presenciaram isso. Uma árvore grande foi sacudida por algo que eles não sabem o que é. O morador chega a perguntar quem está aí, porém ninguém responde. A árvore só continua a ser sacudida por o que eles não sabem o que é. Na região onde este vídeo foi gravado, não tem animais com capacidade de sacudir uma árvore daquele porte com tanta violência. E fica o mistério. O que sacudiria uma árvore daquele porte assim com tanta facilidade? Eu não faço a mínima ideia. E os moradores daquela casa também não. Existem vários vídeos na internet onde mostram brinquedos de parquinhos públicos balançando sozinhos. E as pessoas associam esses movimentos a manifestações espirituais. Mas quando isso acontece em um hospital? Uma jovem chamada Lara Dias relatou que foi a um hospital infantil lá na Argentina. Já era tarde da noite e enquanto aguardava atendimento presenciou algo que é no mínimo estranho. Um brinquedo que estava no local simplesmente começou a se mexer sozinho, bem diante dos olhos dela. ¿Quién será que se hamaca, no? Están jugando. Realmente este é um flagra incrível, pois é uma forte evidência do mundo espiritual. Repare que não tem ninguém perto daquele brinquedo, e ela está dentro do hospital. Dentro do hospital não há vento, nada que fizesse aquele brinquedo se mover desse jeito. E se tratando de um hospital pediátrico, ou seja, que cuida de crianças, nos induz a pensar que era de fato o espírito ou os espíritos de crianças que ali faleceram e estão brincando naquele brinquedo. Uma filmagem feita por câmera de segurança de uma residência lá no México está causando arrepio nas pessoas. Já era de madrugada quando algo passou em frente à câmera que filma à frente do terreno. E essa coisa não tinha forma. A princípio parecia ser um cachorro, mas depois parece tomar uma forma de gente. Aquilo passa muito rápido e emite um som bizarro, assustador. Parece um grunhido animal. No início, se reparar bem, parece mesmo ser um animal. Porém, a mudança é gradual e notável. Dá para ver aquilo mudando de forma. Até hoje, os donos daquela câmera de segurança se perguntam o que de fato era aquilo que foi flagrado na filmagem. Quer ver uma foto de fantasma autêntica? Bom, essa que eu irei mostrar, ela é reconhecida como uma foto real, na qual mostra um espírito de verdade. Tom Petty era um cantor famoso e ele faleceu em 2017.
Mas lá em 1997, ele foi visitar o túmulo de outro cantor, do Jim Morrison, que na época já era falecido. E lá no cemitério, uma foto foi registrada. E eis que na fotografia, um espírito fez até pose para aparecer. Os fãs acreditam que era o próprio Jim Morrison que apareceu na foto. E como eu disse, essa foto é de 1997, época que fazer montagens era impossível. E as pessoas acreditam que de fato é uma fotografia autêntica, que comprova a vida pós-túmulo. Um homem relatou que em um finalzinho de tarde levou os filhos para passear em uma área preservada da natureza. E lá ele registrou uma foto dos filhos. Foto esta que a princípio parecia normal, até que ele notou uma presença lá na frente. Parece ser uma pessoa, porém ele jura que a olho nu não tinha ninguém lá. Essa coisa só apareceu na fotografia. O homem ainda afirma ter registrado várias outras fotos no mesmo local, porém em nenhuma delas apareceu essa presença. Isso só apareceu nesta foto específica. Se olharmos bem, essa coisa lembra muito a Samara do filme O Chamado. E é realmente uma aparição assustadora. O que será que se manifestou aí nessa foto? Este caso é antigo e é taxado por profissionais do sobrenatural como sendo uma das evidências mais fortes da existência de espíritos. Um homem estava no quintal de casa, lá nos Estados Unidos, e registrou uma foto dos filhos. E lá atrás, no reflexo de um vidro, apareceu um rosto de um outro homem, que segundo ele era seu pai, que já era falecido há muitos anos. Ele acredita que o espírito do pai se fez presente para conhecer os netos, já que ele faleceu muito antes deles nascerem. A qualidade da foto é bem ruim, porque é um caso muito antigo. Porém é nítido a presença fantasma lá no vidro. Com certeza é uma das melhores fotos de fantasmas já registradas e comprovada por alguém que conhecia o falecido. Você faz parte do nosso grupo do WhatsApp? É muito importante que você entre, pois é por lá que eu estou notificando os seguidores quando eu posto vídeos novos. Então entre para o grupo. O link vai ficar fixado aí nos comentários. Em uma loja, aqui no Brasil, funcionários ao chegar para trabalhar notaram que os produtos estavam mexidos, coisas estavam fora do lugar. Porém não roubaram nada, nada sumiu, nada foi levado. Por isso eles decidiram olhar a câmera de segurança para entender o que tinha acontecido no interior da loja. E veja o que foi filmado. Tá vendo? Lá no cantinho, lá no cantinho. Lá no cantinho. Aí, ó. Tá vendo? Jesus da glória, é uma pessoa com manto. Tá flutuando agora, flutuando. Foi. Mas não vem aqui não. Foi. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, bicho. É um vulto bem alto que passa andando ou flutuando pela loja. Os funcionários ficaram apavorados. E não é para menos, né? Afinal, não é todo dia que se vê uma coisa dessa. E vamos ser bem sinceros aqui. Isso não tá com cara de ser deste mundo. Uma mãe brasileira estava brincando com a filha pequena, quando de repente algo inesperado aconteceu. Bate, 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 bate. Ô, mamãe, ele é seu filho. Ele também? Ele. Quem é ele? Ele é bom? Ele é legal? É bem. É pra chamar? É. Ele é bom? É. É legal? É. Então tá bom. Bah. É pra brincar com ele também? Pode.
Bate, 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 bate. Tchau. Tchau. Fala pra ele ir embora. Hã? Fala pra ele ir embora. Tchau. No momento do vídeo, a mãe não tinha percebido direito o que a pequena tinha dito, pois estava com medo, já que a criança falava que tinha um amiguinho ali. Amiguinho esse que só ela enxergava. Porém, depois, ao assistir o vídeo, a mãe ficou emocionada ao perceber que a menina tinha dito: "Ó, mamãe, seu filho." E a mulher tinha perdido um filho há 5 meses atrás. Esse caso aconteceu lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e vem chamando a atenção nas redes sociais, pois a garotinha foi espontânea. Ela agiu naturalmente, como se realmente estivesse enxergando o irmãozinho falecido. Uma câmera de segurança de uma sala de reunião de uma empresa flagrou uma situação assustadora acontecendo de madrugada. Já era tarde da noite quando as cadeiras da mesa de reuniões começaram a se mover sozinhas, como se uma força invisível a empurrasse. Os funcionários, quando chegaram ao local, notaram que as cadeiras estavam bagunçadas e então foram olhar nas câmeras de segurança para ver o que tinha acontecido e se assustaram com o que viram. Afinal, o que é que provocou esses movimentos nas cadeiras? Na Indonésia é bem comum manifestações espirituais e até aparições sinistras. Isso faz parte da cultura deles, conviver com o sobrenatural. E exemplo disso é essa filmagem. 2 amigos estavam transitando de carro por uma rodovia e já era de noite quando avistaram uma coisa em cima do caminhão. Eles, lógico, que ficaram assustados e começaram a filmar aquela coisa. นั่นใช่คนไหมวะอย่างหลอนเลยไปนั่งทำอะไรบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโหดูชุดดิขาดหมดแล้วคนลุกเลยว่ะ มันใช่คนไหมวะอย่างหลอนเลยไปนั่งทำอะไรบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโหดูชุดดิขาดหมดแล้วคนลุกเลย E aí, o que será que era aquilo? Será que se trata de um boneco para assustar as pessoas? Bom, um ser humano vivo não é, pois tem feições esqueléticas. Ou era um boneco ou uma criatura das trevas. Um grupo de amigos decidiram brincar com uma tábua Ouija, e nem precisa falar que isso não foi uma boa ideia. No início, eles estavam com os dedos na tábua e fazendo perguntas. Estavam rindo, estavam usando a tábua em um tom de deboche. E em seguida isso acontece. Are you there? Maybe lift your arms up. Why? Cause it... What? Yo, what? No, that was you. Is that not you? No. A tábua é puxada violentamente e um dos jovens pergunta para o outro: "Foi você?" E o outro responde: "Não." Eles tentam continuar com o tabuleiro, fazem perguntas e mais uma vez o tabuleiro é puxado com violência por uma força invisível. Are you standing next to Frank Tilton? Are you Frank Tilton? When was he born? Stop playing. Stop. Oh my god, no way! That actually fell! Eles então decidem parar com a brincadeira e saem do local, pois ficaram com medo. Como eu disse antes, não é uma boa ideia invocar ou evocar espíritos em tom de zombaria, porque espíritos de luz só respondem ao chamado quando tem um propósito importante por trás da comunicação. Quando é feito assim por curiosidade, por ego ou zombaria, os que vão responder são os espíritos inferiores, obsessores, zombeteiros. Pois esse tipo de espírito
é que estão sintonizados nessa frequência. E isso com certeza pode lhe trazer grandes problemas, pois não é legal ter um obsessor te obsediando, e muito menos ter um zobeteiro causando poltergeist em sua casa. Então, quando for tentar se comunicar com espíritos, se prepare antes, entre em oração, eleve a sua frequência e faça com respeito. Uma jovem compartilhou uma situação assustadora que aconteceu com o filho pequeno dela de madrugada. O garoto correu para o quarto da mãe desesperado e estava dizendo ver algo assustador. What is that? Baby, there's nothing in here. There's nothing in here. Okay, I don't see it. Right there. What is that? Baby, there's nothing in here. A mulher não via nada e o garoto apontava para uma parede perto de um espelho. Ela, também assustada, começou a gravar a situação e grava a parede onde o menino aponta. No canto da parede tem um espelho e esse espelho está refletindo uma luz na parede, uma luz bem fraquinha, e dá para ver uma sombra ali se movimentando. Seria aquilo a coisa que está assustando o garoto? Bom, esse garotinho nasceu com um dom da mediunidade. Ele consegue enxergar seres espirituais e isso não é um dom agradável. Já pensou ver espíritos a todo momento? E o pior de tudo é que na maioria das vezes o que aparece são espíritos sofredores, espíritos que estão desesperados procurando por ajuda. E aquela sombra que apareceu refletindo na parede demonstra que realmente o garoto está enxergando algo, descartando assim ser esquizofrenia ou imaginação fértil. Pela reação dele, o que ele está enxergando não tem uma aparição muito boa, não. Um homem passou por uma situação horrível e após isso acredita estar sendo atormentado por espíritos. Ele disse que notou bastante insetos vindo da casa de seu vizinho e quando se aproximou da casa, sentiu também um cheiro muito forte. Por isso ele ligou para a polícia, que foram ao local e encontraram o corpo do vizinho, que já estava morto há muito tempo. O homem, claro, ficou abalado com a situação e não imaginava que o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois dessa tragédia, o vizinho que mora no andar de cima, de onde o corpo foi encontrado, começou a gritar sem nenhuma razão aparente. Dios mío. Outro dia, já no finalzinho de tarde, ele percebeu que o vizinho estava se batendo, machucando a si próprio. Ele então ficou preocupado e foi até a casa do vizinho na intenção de ajudá-lo. O vizinho estava descontrolado, aparentava estar perturbado. O jovem disse que conseguiu acalmar o vizinho e o mesmo lhe disse que estava sendo assombrado por espíritos. Dios santo. Oh my God. Vecino. You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Depois, o jovem descobriu que na mesma casa onde aquele corpo foi encontrado, alguns anos atrás, outra pessoa também faleceu nas mesmas circunstâncias. Ele então colocou uma câmera filmando virada para aquela casa e gravou algo que é no mínimo estranho. Os quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren,
que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme. Ele notou uma presença na janela do vizinho, algo que desaparece quando ele dá zoom. É algo que ele diz não ser uma pessoa, e sim uma figura espiritual. Ele também filmou uma presença na casa de baixo, onde o corpo foi encontrado. E agora ele acredita estar sendo assombrado por espíritos, pois coisas estranhas também estão acontecendo em sua casa. Y pues la verdad a mí me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Gente, son las 2 de la mañana, me intentaron abrir la puerta, bueno, la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. Son las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. Não é nadie. Uma norte-americana acredita estar sendo assombrada por forças sobrenaturais. Ela relatou que objetos estão caindo, sumindo e até sendo jogados em direção a ela e seus familiares. Como ela conta para as pessoas e ninguém acredita, ela espalhou câmeras pela casa inteira na intenção de provar que algo muito estranho está acontecendo em sua casa. Uma noite que ela estava na sala junto com os filhos, algo assustador aconteceu. As crianças estavam brincando no chão, quando de repente a televisão desligou sozinha e uma força invisível puxou um brinquedo com violência. Todos se assustaram com aquela situação. A mulher relatou que está com medo dessas manifestações, porém não tem para onde ir, por isso é obrigada a conviver com a sua família em meio àqueles poltergeist. Uma mãe estava filmando os filhos brincando, algo comum no dia a dia de uma família. Ela só não esperava que na filmagem aparecesse algo que a deixaria apavorada. Enquanto a irmã mais velha brinca com o caçula, a mãe filma. E a primeiro momento não nota nada de anormal. Até que depois, ao assistir o vídeo, percebeu que lá atrás tem uma presença. E quando ela clareou a imagem, viu que era uma mulher. Mulher essa que ela não faz ideia de quem era, nunca nem viu. E ela ficou confusa. Afinal, como essa mulher foi aparecer ali, dentro da casa dela? Ela disse que a casa estava trancada e não tinha como alguém ter entrado na residência. Completou ainda dizendo que está confusa, pois não encontra explicação para explicar isso que apareceu no vídeo. Será esta jovem que apareceu na filmagem um espírito perdido? Duas amigas brasileiras também passaram por uma situação que é no mínimo estranha. Uma delas fala que na casa onde elas moram tem uma boneca que está falando sozinha. A princípio elas dão risadas, brincam com a situação. Porém algo assustador acontece. A Thalita tá me falando aqui que uma boneca aqui tá falando sozinha, cara. Você tá me zoando, amiga. Juro por Deus que não. E ela derrubou o Maui. Não, mentira. Juro por Deus. Como é que pode uma pilha durar tanto tempo assim se ela não brinca com a boneca há anos? Thalita vai desligar a boneca que ela tá com medo. Como é que desliga? Eu não sei.
Eu amo caminhar com você, não vai caminhar com ninguém. Nunca mais. Ai, amiga do céu. Vamos pegar as coisas. Uma delas vai lá e desliga a boneca. Desligou ali no botão que tem atrás das costas da bonequinha. Porém, mesmo assim, a boneca ainda fala, manda logo um olá. E as duas se assustaram, saíram correndo. Bom, vamos admitir que é de fato uma situação que assusta mesmo. Já pensou uma boneca aí na sua casa começar a falar de madrugada? E você estando sozinho? O que você faria? Uma jovem estava filmando seu gatinho brincando em um corredor, quando de repente algo estranho aconteceu. O gato estava caçando uma mosca quando parou, olhou para frente e isso aconteceu. Um calçado que estava ali no caminho simplesmente saiu rolando sozinho. E aí, o que será que movimentou aquele calçado? Será que foi uma atividade espiritual? No que você acredita? Está circulando na internet um vídeo que estão alegando ser a filmagem real do ET de Varginha. No vídeo, o tal ET aparece deitado em uma maca e tem um médico ali ao lado dele. Nós sabemos que esse caso ganhou repercussão mundial. Inclusive tem documentários sérios abordando o caso Varginha. E tem um médico brasileiro que afirma ter visto a tal criatura que supostamente apareceu lá em Varginha. O doutor Ítalo Donelli Venturelli disse que viu e descreve como era a criatura. Veja o relato dele. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente. E não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Eu fui ver um paciente, achando que era um humano. E eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. E aí, será que realmente um ser alienígena foi visto em Varginha? Será que as autoridades sabem da existência de seres alienígenas? E por que eles não revelam para nós, meros mortais, a existência de outros seres no universo? Eu não sei se esse vídeo é realmente a filmagem que eles dizem existir sobre o caso de Varginha. Porém, tem um renomado médico brasileiro alegando que viu, que atendeu no hospital em que trabalhava, o ser que foi encontrado em Varginha. E isso com certeza dá mais força para o caso, pois é um médico, um neurocirurgião que tem uma reputação a zelar. Mas e aí? Você acredita no caso Varginha? Acredita que seres alienígenas existem? E esse vídeo aí, para você é real ou apenas mais uma montagem barata? Vai saber, né? Você gosta do canal? Quer ser notificado sempre que eu postar vídeos novos? Então participe do nosso grupo, que eu notifico na hora que eu posto.
Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário. E aí, meus amados, gostaram dos casos de hoje? Gosta do canal? Então dá uma força, curta, comenta e compartilha. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo, se Deus quiser.